pedido de oração, a gente pode orar no final, mas eu gostaria de refletir com você um pouquinho. Nós temos caminhado aqui durante esse tempo, falando sobre culto, né? Falando sobre a presença do Senhor, Tabit. Como que nós cultuamos, como que nós adoramos, como nós prestamos culto nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil, né? O que é culto? Como que a gente tem que organizar o nosso culto, né? E nós já estamos aí há uns 4 domingos, né, falando sobre culto, meditamos ali durante 3 domingos sobre Jesus conversando com a mulher samaritana, né, e aprendemos ali que o culto começa dentro do meu coração, ele não tem um lugar específico, aprendemos que o culto precisa ser em verdade, né, então ele precisa ser carregado de sinceridade de coração, de arrependimento, de quebrantamento, né? Depois nós aprendemos ainda ali nesse texto com Jesus e a mulher samaritana que o culto precisa ser um ato de conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer a Deus para cultuá-lo de uma maneira específica, né? Da maneira como ele quer, da maneira que ele merece ser cultuado. Depois nós aprendemos um pouquinho com Ana, né? E Eucana, com este casal, com esta família que cultuava a Deus ali no Antigo Testamento, e foi muito bom a gente aprender que o culto tem a ver com entrega, né? E isso que Ana e Eucana nos ensina, uma entrega de amor, uma entrega de louvor e uma entrega total, né? E isso a gente aprende ali com eles naquele tempo. Se você não participou de domingo passado, o de domingo passado está na internet, né, lá na minha página no YouTube, tá? Você pode compartilhar. Mas hoje eu quero pensar um pouquinho com você, um pouquinho mais sobre culto, e agora olhar um pouquinho para o Novo Testamento e, quem sabe, refletirmos um pouco ainda sobre culto, porém, num outro texto, né? Agora pensando aquilo que o apóstolo Paulo vai ensinar sobre culto. E uma das passagens muito conhecidas que o apóstolo Paulo aborda essa questão de uma maneira muito especial é Romanos capítulo 12, né? Então, quero que você abra a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, e eu quero compartilhar com você o versículo 1, que é o versículo onde o apóstolo Paulo vai falar sobre culto. Na verdade, em todo o capítulo ele vai falar sobre culto, ele vai falar sobre organização de culto, ele vai falar sobre a dispensação dos dons, como que nós usamos os nossos dons no culto, né? Ele vai falar que a igreja é um corpo, mas aqui no versículo 1 há uma expressão muito especial que ele utiliza para nos ensinar sobre culto, tá bom? E eu sei que muitos de vocês sabem esse texto de cor, né? Que muitos de vocês já ouviram e escreveram mensagens e estudos sobre esse texto, mas eu quero pensar um pouquinho, refletir um pouquinho com você hoje sobre culto aqui em Romanos 12, versículo 1. E o texto está escrito assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto inteligente, numa versão mais atual. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar? Feche seus olhos por um momento e vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós, em o nome de Jesus, nos encontramos agora reunidos como igreja do Senhor. E nosso desejo aqui, ó Pai, é cultuar, é prestar um culto racional ao Senhor, um culto que lhe agrada, ó Pai,
um culto que o Senhor mereça. Ó Deus de amor, fala aos nossos corações. Nesta manhã, encha-nos, ó Pai, com a tua presença. É o que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente olha para esse texto, a gente fica bem animado, porque parece que está tão claro, né, aquilo que o apóstolo Paulo quer compartilhar conosco, né? Que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é interessante, irmãos, que quando Paulo vai introduzir, então, esse assunto de culto, Paulo volta e usa a imagem de culto do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele usa aqui a metáfora do sacrifício. E quando a gente olha para o culto no Antigo Testamento, todo o culto do Antigo Testamento era um culto baseado em sacrifício. Não se podia prestar culto a Deus sem sacrifício, sem levar alguma coisa, sem levar uma oferta. Desde o primeiro culto que nós encontramos em Gênesis, o culto de Abel e de Caim, até os cultos no tempo de Jesus, eram cultos que estavam baseados em sacrifício. Então, a pessoa ia para o culto, ele trazia uma oferta, alguma coisa. Ele trazia lá os cereais que ele colheu, ele trazia as frutas que ele colheu, o vinho que ele produziu, e esse era um tipo de oferta, oferta de agradecimento, de gratidão. Mas tinha um outro tipo de oferta, que eram as ofertas de louvor e de libação e de expiação de pecados, que envolviam a morte de um animal, né? Então era um carneiro, um cordeiro, né? Dependendo da renda da família, podia ser um animal mais barato, né? E tinha dois tipos. Aquele animal, ele era sempre morto, sacrificado ali naquele ato de culto. E se o animal, se a oferta era um sacrifício de louvor, de agradecimento, então ele era sacrificado e ela era queimada, assada ali no fogo do altar e tirava-se uma parte para o sacerdote comer e a outra parte, a própria família que trouxe a oferta podia comer ali, né? Mas se era uma oferta para expiação de pecados, então ela era assada totalmente até virar cinzas. E não podia sobrar nada, e não podia ser comido daquela carne, né? Exatamente para exemplificar que o pecado traz a aniquilação, a morte, né? Que do pecado não sobra nada. Então, todo o culto do Antigo Testamento ele está baseado nesta oferta, nesta dádiva. E por isso que o apóstolo Paulo vai usar esta metáfora do sacrifício, né? Então ele diz assim, olha, pelas compaixões de Deus, pela misericórdia de Deus, por aquilo que Deus está fazendo, pelo aquilo que Jesus fez por nós, eu convoco vocês, eu exorto vocês, eu admoesto vocês a prestar um sacrifício também ao Senhor. Então, o nosso culto no Novo Testamento, ele também é um culto que tem sacrifício. Porém, é um sacrifício diferente. Devido a tudo que Jesus fez por nós ali na cruz, ao seu último sacrifício, ao seu sacrifício que como dizem Hebreus, né, é suficiente, é eterno, e não precisa de nenhum outro, não precisa de mais nada, né? Tudo aquilo que precisava para a nossa salvação, Jesus já fez ali na cruz. Então não precisa mais de um sacrifício de morte, mas precisa sim de um sacrifício de vida. Então olha a grande diferença. No Antigo Testamento, que era regido pela lei, se precisava para prestar culto de um sacrifício de morte. Algo precisava morrer, sangue precisava ser vertido, alguém tinha que perder a vida. E isso não vem dos homens, é Deus que instituiu assim. Deus é quem instituiu desta forma. Porque Deus queria ensinar que a única coisa que paga pecados é sangue vertido, é sangue derramado. Mas
em Jesus, e depois que o Senhor, então, que o próprio Deus dá a sua maior revelação de amor em Jesus, e este Jesus, ele morre na cruz, ele nos substitui ali na cruz, e talvez domingo que vem, domingo de Páscoa, eu quero falar sobre substituição, então você já se prepara para a gente estar junto domingo que vem. Depois que ele faz toda essa obra, depois que ele se oferece em sacrifício, então tudo muda. E agora o culto não é mais um sacrifício de morte, de sangue derramado, mas é um sacrifício de vida. É um sacrifício de vida. É um sacrifício de vida. Porque Jesus ressuscitou. E porque nós não precisamos mais morrer para pagar pecados. Ninguém mais precisa ser morto. Não precisa mais derramar sangue para cultuar a Deus. Não precisa mais imolar animal para cultuar a Deus. Porque agora o sacrifício é um sacrifício de vida. É um sacrifício de vida. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vemos um culto que impõe sobre nós um sacrifício de vida e não um sacrifício de morte. É isso que o apóstolo Paulo está transmitindo aos irmãos de Romanos, quando ele diz: que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Ele está falando da nossa própria vida. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o culto agora, que é o culto inteligente, o culto racional, o culto em que Deus se agrada, é um culto em que eu ofereço a minha própria vida. A semelhança de Jesus, que ofereceu a sua vida para nos salvar, nós oferecemos a nossa vida para cultuar a Ele, para a adoração a Ele. Então, o que significa eu oferecer a minha vida? E talvez eu fui até tentando desenvolver ou dar significado para isso, mas você pode me ajudar a dar um significado para essa questão de oferecer a própria vida, né? O que é oferecer a própria vida? De repente, oferecer a própria vida pode significar as nossas próprias prioridades, as nossas próprias, os nossos próprios desejos, aquilo que nós conhecemos de ser colocados no altar. De repente, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que sacrificar e oferecer a nossa própria vida em sacrifício, é o que Jesus está ensinando em Mateus 6,33, né? Onde nós deixamos de ficar ansiosos e preocupados com as coisas naturais da vida, com a comida, com a bebida, com a vestimenta, e colocamos em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, apresentar a nossa vida é o primeiro significado que eu admito para isso, é entregar a Deus as nossas prioridades. É nos entregar a Ele, é pensarmos nele primeiro e depois em nós, em cultuarmos a Ele primeiro e depois naquilo que nós precisamos. Isto é culto, isto é entregar a vida. Entregar a vida é entregar tudo aquilo que eu quero, todos os meus desejos, a ponto de eu não ter mais desejo de si próprio, mas o meu desejo seja Ele. E nós vemos que o apóstolo Paulo vai desenvolver essa ideia em outros lugares. E talvez o clímax para esta vida de culto é aquilo que nós estudamos algumas semanas atrás, no nosso Orando em Família, né? Filipenses 1:21, onde ele chega à conclusão que a vida dele só tem sentido e propósito se for vivida para Cristo, se for vivida para adorar, se for vivida para cultuar. E que se a vida dele não for vivida para Cristo, não for vivida para adorar, para cultuar, então ele preferia morrer, ele preferia estar com o Senhor. Então, quando eu penso naquilo que o apóstolo Paulo quer ensinar aqui aos romanos, eu aprendo que
corpo em sacrifício é quando eu entrego minha vida. E talvez isso possa não fazer muito sentido, e alguém possa dizer assim, então, pastor, eu tenho que ir lá e me sacrificar, né? Ou fazer como Abraão, sacrificar o meu filho? Não, nada disso. Entregar o corpo como sacrifício é negar-se a si mesmo em prol do reino. E Jesus disse isso, né? Quem quer seguir a mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E nós pregamos algum tempo atrás sobre isso, sobre o que significa isso. Significa eu não ser mais eu quem decido, eu não ser mais o Senhor da minha vida, aquele que dá a palavra final sobre a minha existência, sobre aquilo que eu preciso ser ou fazer, mas significa eu entender que, em primeiro lugar, na minha vida, quem vai decidir é o Senhor. Significa eu entender que, em primeiro lugar, na minha vida, quem vai falar é o Senhor. Significa eu entender que, em primeiro lugar, na minha vida, sobre as coisas que eu tenho, sobre as coisas que eu sou, quem vai dizer o que devo fazer é o Senhor. E quando eu penso nisso, então eu posso aplicar isso a tudo que eu tenho, né? Aos bens que eu tenho. E um dos bens mais preciosos que eu tenho é o tempo, né? O tempo, os recursos, a influência, os dons. Então, quando eu penso em sacrifício vivo, quando eu penso em corpo em sacrifício, eu penso em entregar ao Senhor todas as esferas, as partes da minha vida. Isso significa tudo que eu tenho, né? E eu gosto muito dessa expressão, né? Porque tem uma música muito antiga que fala assim, tudo que eu tenho e que sou é para o Senhor, né? Então, quando eu penso no meu tempo, então eu apresento o meu tempo como uma oferta em sacrifício vivo ao Senhor. Quando eu penso nos meus recursos, eu apresento os meus recursos, tudo aquilo que eu tenho, meus bens, meu dinheiro, em sacrifício ao Senhor. Quando eu penso sobre a minha influência, eu ofereço a minha influência, a capacidade que eu tenho de influenciar pessoas, de ministrar na vida das pessoas ao Senhor. Quando eu penso em dons e talentos, então as coisas que eu sei, toda a minha intelectualidade, todo o meu conhecimento, as minhas habilidades, sejam elas das mais simples, de fazer um bolo, ou das mais complexas, né, de, sei lá, entender sobre investimento, ou fazer a declaração de imposto de renda para alguém, tudo isso eu ofereço ao Senhor como conhecimento. Tá entendendo? Então, quando eu penso em sacrifício de um corpo, é entregar-me ao Senhor. É entregar-me de forma plena. Entregar-me sem nenhuma reserva. Porque tudo o que está em mim quer adorar ao Senhor. Tudo o que está em mim quer exaltar a Ele. Tudo que está em mim eu posso fazer disso uma expressão de adoração e de consagração ao Senhor. Isso é muito, muito profundo mesmo. Eu sei que talvez eu já contei para vocês a história do homenzinho simples, humilde, que trabalhava para uma determinada prefeitura e a profissão dele, a atividade que ele desenvolvia naquela prefeitura era fazer buracos. Então, ele trabalhava lá no setor da prefeitura, que era responsável pelas obras, pela construção, e todas as vezes que precisava fazer um buraco, então era ele que ia lá, com aquela cavadeira lá, fazer o buraco, né? Buraco para estaca, buraco para broca, buraco para fundação, e ele fazia buraco. E o pessoal ria dele, porque todas as vezes, quando terminava o dia, e às vezes ele estava lá juntando as ferramentas do dia de trabalho, ele parava diante dos buracos, ou do buraco que ele fez naquele dia,
e fazia uma oração. E olha como era a oração dele. Ele falava: Senhor, obrigado por esse dia, e eu quero adorar o Senhor com o meu trabalho desse dia. Esse buraco que eu cavei é uma expressão da minha adoração ao Senhor, porque eu gosto muito de fazer buracos. E o Senhor me deu essa habilidade. E eles até pagam para mim fazer buracos, mas eu faço buracos para glorificar o Senhor, porque é a habilidade que eu tenho. Então, quando a gente faz isso, quando a gente vive essa experiência, é lógico que essa é uma fábula, mas é para que a gente entenda como você pode pegar aquilo que você faz e, com aquilo que você faz, adorar ao Senhor. Se você é uma dona de casa, que simplesmente sua atividade se limita a cuidar da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, a educar os seus filhos, você pode fazer isso com uma eficácia tão grande, tão caprichosamente, e oferecer isso: Senhor, eu faço isso para glorificar ao Senhor, porque é aquilo que o Senhor deu-me condições de fazer. Se você é alguém que desenvolve uma outra função, que ajuda pessoas, que está envolvido com outras pessoas, você pode fazer isso e glorificar ao Senhor com aquilo que você faz. A ideia que o apóstolo Paulo quer dizer é que toda a nossa vida pode ser uma expressão de consagração ao Senhor. Toda a nossa vida é uma expressão de consagração ao Senhor. E essa expressão de consagração ao Senhor é o meu culto racional. É por isso que, sim, nós separamos momentos para culto, e este aqui é um momento de culto, onde nós cultuamos juntos, onde nós nos conectamos por esta rede, né, e cultuamos juntos. Sim, levamos os nossos pensamentos a Deus, adoramos a Ele, exaltamos o seu nome, louvamos, né, bendizemos, refletimos sobre a sua palavra, oramos, entregamos a Ele as nossas ansiedades, aquilo que pesa o nosso coração. Isso, sim, isso é um momento de culto. Mas isto aqui é um momento em que eu presto culto junto com os meus irmãos. Quando eu saio daqui, quando eu me desconecto, quando eu desligo, a minha vida tem que continuar em culto. O meu coração tem que continuar em culto. O meu pensamento tem que continuar em culto. Porque a minha vida toda é uma expressão de culto ao Senhor. Toda a minha vida precisa ser uma expressão de culto ao Senhor. E é interessante. Por quê? Porque lá no culto do Antigo Testamento, o sacerdote é quem prestava o culto, não é assim? Ele recebia a oferta, então ele imolava a oferta ali, ele acendia o fogo no altar, ele colocava ali a oferta para queimar, né? E se fosse uma oferta pacífica, então ela podia ser comida depois, se fosse uma oferta por expiação de pecados, tinha que ser todo queimado ali. Era o sacerdote que fazia isso. Mas no Novo Testamento, eu e você prestamos culto. Então, olha que coisa especial, quando eu e você prestamos culto, eu e você somos os sacerdotes de Deus, que tem a capacidade de oferecer a Deus algo que Ele merece, algo que Ele quer de nós, de oferecer as nossas vidas, de oferecer os nossos talentos, os nossos recursos, as nossas capacidades em oferta ao Senhor. É tão especial isso, porque quando eu penso assim, eu e você nos tornamos sacerdotes do Altíssimo, sacerdotes de Deus, ministros do Senhor, para prestar culto ao Senhor. E isso é que nos diferencia das outras pessoas. Não que nós sejamos melhores do que alguém, não, mas nós temos esta oportunidade de sermos sacerdotes do Altíssimo, quando toda a nossa vida, toda a nossa existência é uma expressão de louvor, de adoração ao nosso Deus. É por isso que ele diz: sacrifício
santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, nosso culto inteligente. Perceba, há uma atividade intelectual no culto, que é eu manifestar toda a minha vida como uma expressão de louvor e de adoração ao nosso Deus. Assim eu serei sacerdote do Altíssimo onde eu estiver. Assim eu expressarei a sua graça onde estiver. Assim eu estarei em intimidade com Ele onde eu estiver, porque Ele é toda a minha expressão de culto. É por isso que a gente vai encontrar em vários textos o oferecimento das nossas vidas, o oferecimento dos nossos talentos. É por isso que Jesus vai dizer: negue-se a si mesmo, ou seja, não seja mais você, mas viva para Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai chegar àquela conclusão de Filipenses 1:21, o meu viver é um viver inteiro para Cristo. É por isso que eu e você, querido, podemos sim viver expressamente para o Senhor. Isso não significa largar tudo que nós estamos fazendo e ir para um seminário, nos dedicarmos ao ministério em tempo integral. Não. Isso significa fazer tudo o que nós estamos fazendo em culto ao Senhor, em honra ao Senhor, em glória ao Senhor, em expressão de louvor e de gratidão. Lógico que isso não dispensa os momentos de culto coletivo que eu tenho com os meus irmãos, não dispensa a minha expressão de louvor, o fruto dos lábios, que eu louvo ao Senhor, não dispensa a entrega de recursos, de ofertas, de bens, não dispensa a participação na ceia, não dispensa nada disso que fazem parte do nosso culto coletivo. Mas isso dá significado ao meu culto coletivo. Porque simplesmente se eu canto, se eu louvo, mas o meu coração não é inteiramente uma expressão de consagração ao Senhor, então eu estou simplesmente como o povo lá no passado, louvando com os lábios e o coração longe de Deus. Mas quando eu louvo com o coração integralmente dado ao Senhor, então o meu louvor alcança pessoas, meu louvor transforma. Quando eu entrego a minha oferta, o meu dízimo, apenas porque eu já estou acostumado a fazer isso, ou apenas porque lá no estudo de batismo o pastor falou que isso é bom, que a Bíblia ensina, então eu estou simplesmente cumprindo o ritual. Agora, quando eu estou com todos os meus bens consagrados ao Senhor, e eu entrego uma partezinha desta lá na igreja como uma expressão daquilo que eu sinto, de que o Senhor é o dono de tudo, aí é diferente. Aí é diferente. Aí não é mais um ritual, é uma expressão de adoração e de amor. Ah, quando eu vou lá empregar o meu dom, o meu talento, fazer alguma coisa, tocar, cantar, limpar a igreja, organizar um negócio, arrumar alguma coisa, mas só porque eu fui lá ajudar, porque outro foi, ou porque eu estou na escala, então é um ritual. Mas quando eu faço isso porque eu sei que todas estas coisas que eu sei fazer, é o Senhor quem me dá capacidade de fazer, então eu faço isso como uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. Então eu não estou simplesmente lá cumprindo um ritual só porque eu estou na escala, mas eu estou indo lá louvando e glorificando e adorando a Deus com aquilo que Ele me deu capacidade para fazer. Seja tocar no instrumento, seja consertar uma grade, seja fazer alguma coisa que eu sei fazer. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo nos dá uma ideia de culto muito mais preciosa, aonde o sacrifício não é mais um animal morto, mas é eu e você, vivos e vivendo para a honra e para a glória do Senhor. No Antigo Testamento, o culto era um culto de um sacrifício morto. Aqui e agora, nós precisamos viver um culto de um sacrifício vivo, que é a minha vida e a sua vida no altar.
Vamos orar? Eu não sei como você tem entendido essa expressão de culto, mas eu sei que você tem muito a entregar ao Senhor. Eu sei que você tem muito a dar ao Senhor. Eu sei que você pode fazer muito para o Senhor em expressão de adoração neste tempo. E é possível que você então preste um culto verdadeiro com toda a sua vida ao Senhor. Eu quero te convidar para orar. E se você lembrou de alguma coisa que você pode oferecer ao Senhor como culto, se você lembrou de alguma coisa que você ainda não entregou ao Senhor como culto, se você ainda percebeu que tem uma parte da sua vida que ainda não é uma expressão de um culto racional ao Senhor, eu queria desafiar você a colocar isso diante de Deus agora. E também oferecer ao Senhor toda a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, todos os teus dons, talentos, recursos, ofereça tudo ao Senhor, como um sacrifício vivo, porque isso é um culto inteligente, um culto racional, um culto em que Deus se agrada. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é dono de todas as coisas, que tudo pertence e está sobre o seu cuidado, que nada foge ao seu conhecimento. Ó Deus de amor, nós entendemos que em Jesus nós fomos feitos teus filhos e que por intermédio do sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais morrer para adorar ao Senhor, mas nós podemos viver para adorar ao Senhor. Senhor, ajuda a cada um de nós a vivermos uma vida de expressão, de adoração, em todos os aspectos de nossas vidas, ó Pai. Na nossa vida familiar, na nossa vida intelectual, com os nossos recursos, com aquilo que temos, com aquilo que somos, com as habilidades que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Pai, a com todas estas coisas, viver uma vida de culto, uma vida de adoração, um culto vivo, que proclama a tua grandeza e a tua salvação, que proclama os teus atributos, quando te serve, quando, ó Pai querido, está diante do Senhor. Ó Deus de amor, abençoa-nos neste tempo. Visita cada coração agora, Senhor. E se tem alguém que está entendendo que precisa entregar mais ao Senhor, algo a mais que ainda não entregou, Senhor, visita agora esta vida, este coração, e ministra sobre a vida dele com o teu espírito, para que ele possa ter toda a sua vida, sem reservas, em um culto racional ao Senhor. Ó Deus, obrigado, porque nós não precisamos mais morrer, mas nós podemos viver para cultuar ao Senhor. Que a tua paz, que a tua salvação, que a tua graça, que o teu Espírito esteja sobre nós, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Amém. Amém. Você pode abrir o seu áudio, se você quiser